ideias neoliberais de estrutura criminológica, as ideias de sociologia criminal para Rafael de Jorge e Luciano Nuzzo. Em soma, uma série do adolescente como infrator e a criminalidade organizada do tipo mafioso. Ou seja, aquela que nós temos no Brasil, que é uma criminalidade organizada, sobre criminalidade organizada no Brasil, a Lei 12.850 de 2020 lá nos Estados Unidos, com Edwin Santana. Olá a todos e todas, eu sou Luciano Nascimento, sou professor doutor em dedicação exclusiva na Universidade Estadual da Paraíba, no Centro de Ciência Jurídica da Universidade Estadual da Paraíba, e sou professor ou docente colaborador nos programas de mestrado e doutorado em Direitos Humanos, Direito Econômico e Desenvolvimento da Universidade Federal da Paraíba, os denominados PPGDH e PPGCJ, da UFPB. E a convite do professor Lélio Braga Calhau, que tem um perfil no Instagram, tem um canal no YouTube e é professor na Fundação Escola Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a seu pedido para que eu pudesse gravar aqui uma videoaula ou uma mini videoaula com um tema de criminologia, e o pedido do professor Lélio, com o qual nós ficamos extremamente lisonjeado com o convite e o pedido para que analisássemos uma obra da literatura universal que envolva a questão da criminologia, ou que envolva o espaço da criminologia. E é o que sempre fazemos nas nossas aulas de criminologia, de direito penal e de processo penal na Universidade Estadual da Paraíba e nos tópicos dos módulos que lecionamos na Universidade Federal da Paraíba. E a escolha foi por uma obra que se tornou um clássico da literatura universal em função de uma produção cinematográfica hollywoodiana. A obra é The Godfather, do livro de Mário Puzo, publicado em 1969, e que se tornou universal pela, digamos assim, pela película construída por Francis Ford Coppola. E a proposta aqui, portanto, para essa aula a ser postada no perfil do Instagram do professor Lélio Calhau e no seu canal do YouTube, ela se desenvolverá por uma face com dois lados, digamos assim. Primeiro delas, o primeiro lado dessa face seria uma análise da obra, um tipo de uma resenha da obra, uma narrativa minúscula acerca da obra The Godfather, ou Il Padrino em italiano, ou O Poderoso Chefão em português, com algumas características que envolvem a narrativa construída por Mário Puzo. E o outro lado, uma análise dessa ideia da criminalidade organizada mafiosa. Portanto, nós vamos chamar essa aula de, se é que é uma aula, eu diria que é mais uma produção de linguagem ou uma comunicação apenas, mas não uma aula. Vamos nominá-la de Ciência da Criminologia. A invenção da criminalidade organizada do tipo mafioso. E por que isso? Porque aqui nós vamos mergulhar em momentos da memória criminológica do mundo ocidental, em construções da criminologia. E aqui me posicionarei inequivocamente sobre construções que, reputo, não correspondem ao que seja realmente a criminologia. Então, seja um lado da obra, seja o outro, sobre o que é o objeto da obra, a ideia será sempre de uma ciência da criminologia. E, portanto, no que se refere a esse primeiro lado, a resenha acerca da obra The Godfather. No que se refere à ciência da criminologia, a invenção da criminalidade organizada do tipo mafioso, o discurso será desenvolvido e, portanto, terá uma ordem em três fases. A ideia de sociedade, direito e crime. Em seguida, a ideia de máfia e a sua etimologia, memória e sentido da expressão linguística. E terceiro, o paradoxo do processo de criminalização
dessa palavra chamada máfia, seja pelo ordenamento jurídico infraconstitucional do direito penal, processual penal e de execução penal italiano, seja pelo tratado denominado de Convenção ONU de 1999 sobre a criminalidade organizada transnacional, denominado Tratado de Palermo, seja pelas construções alienígenas dos direitos nacionais ou estatais, como, por exemplo, do direito brasileiro, da construção infraconstitucional do direito brasileiro à luz da ideia de organização criminosa. E aí, portanto, o que faz nascer uma categoria de organização criminosa nacional, uma categoria de organização criminosa transnacional e uma terceira categoria denominada de organização criminosa do tipo mafioso, que só vai ser identificada no ordenamento jurídico italiano e não fora dele. Muito bem, então vamos lá. Sobre a obra de Mário Puzo, de 1969, The Godfather, Il Padrino, O Poderoso Chefão, Mário Puzo faz a narrativa, ou constrói a narrativa, de um senhor chamado Vito Corleone, que sai da Sicília, que migra da Sicília ainda criança para os Estados Unidos da América do Norte, e migra da Sicília, e seu nome é Vito Corleone, ou ele é conhecido como Vito Corleone, exatamente porque ele é de Corleone, uma cidade nessa ilha maravilhosa chamada Sicília, né? Uma antiga região da Grécia, ou seja, um espaço geográfico que pertencia à Grécia, à Sicília, e ali o sul da Itália, na região denominada Puglia, Il Salento, conhecido como Grecia Salentina. E, portanto, Vitor, que foge com sua família da Sicília, ingressa no processo migratório para a América do Norte, ainda criança, por questões de conflito entre famílias, que resultam sempre em assassinatos. Muito bem. E Vito Corleone, que é a cidade de Corleone, que tem aproximadamente 15 mil habitantes, e aqui abrindo um parênteses que vai para uma outra parte do nosso discurso, se você visitar Corleone na Sicília, vai ter lá um museu sobre a máfia, né? Mas nós explicaremos isso mais adiante. Fecha o parênteses. Vito Corleone se torna um cidadão nova-iorquino, que tem comércios, né? Dedicado à família, né? Dedicado à família. O romance se desenvolve ali nos anos 40, depois da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos e os aliados, França, Inglaterra e também a Rússia, se tornam os vencedores da Segunda Grande Guerra Mundial. O romance parte de uma narrativa que é construída pela celebração de um casamento da filha de Vito Corleone, que é o casamento da senhorita Connie, né? E Vito Corleone, e na tradição siciliana, quando há um casamento, né, il capo, o chefe da família, ele recebe uma série de parentes, de convidados, de afilhados, e dentre essa visitação, dessa diversidade de visitação, il padrino, ou seja, il capo, o chefe da família, recebe os afilhados. E dentre os afilhados, parentes, aparecem aqueles que se tornarão definitivamente devedores do il padrino, do chefe, do capo, porque esses afilhados vão lhe fazer pedidos. E como diz Vito Corleone, a amizade é a maior das riquezas. Se você tem problemas, é porque você não tem amigos. Obviamente que essa construção de amizade, e que se dá no modelo dos afilhados, naquele momento em que são recebidos por il padrino, são recebidos para receber conselhos, para pedir empréstimos financeiros, para tratar sobre vinganças, para falar sobre pedidos de assassinato.
Ou seja, estão ali para requererem favores. Vitor Corleone, que tem a sua filha Connie, mas também tem um filho chamado Michael, que serviu o exército, que serviu a guerra, a Segunda Guerra, e que não quer entrar para este mundo dos favores, da construção de amizades entre famílias e família que recebe afilhados. Mas, sem dúvida, Vitor Corleone, que é um homem dedicado à família e aos negócios, é esse padrinho. Ora, esse cidadão que é dedicado à família e aos negócios traduz a estética de uma família, de um modelo de família da Sicília. E qual será esse modelo de família da Sicília que é transportado para a América do Norte e traduzido fundamentalmente no mundo econômico e político da América do Norte, que faz nascer o que passou a ser conhecido como as 5 grandes famílias de Nova York de origem mafiosa? O que é esse modelo de família lá na Sicília? E aqui encerra-se a resenha e inicia-se a ordem do discurso sobre a ciência da criminologia e a invenção da criminalidade organizada do tipo mafioso. Mas iniciemos com a proposta do primeiro tópico: sociedade, direito e crime. Se as relações sociais são conflituosas em sociedade, e isso é construído como algo natural, ou seja, toda relação social é conflituosa. E toda relação social é uma relação comunicativa, e essa comunicação será conflituosa. Isso gerou o principal debate da primeira das grandes escolas sociológicas. Isso gerou um debate na escola clássica, na denominada escola clássica, entre Beccaria, entre Cesare Beccaria, com a sua obra Dei delitti delle pene, de 1764, e as suas posições, e do outro lado, Francesco Carrara, com a sua obra Il programma di diritto criminale, obra clássica da criminologia italiana e do direito penal italiano. Esses dois autores debateram sobre o que é o crime. E para Beccaria, o crime era um ente social. Assim como Emil Durkheim vai construir na sua sociologia e tantos outros autores. O crime é um ente social. E do outro lado, Francesco Carrara interpretava, como outros da escola positivista, que é a escola seguinte que virá fazer parte desse rol das escolas criminológicas, e também italiana, outros como Henrique Ferri e outros integrantes da escola positivista, vão dizer que não, que o crime é um ente jurídico. Mas o primeiro a afirmar isso é Francesco Carrara, na escola clássica. Muito bem. Ora, se toda relação social, se toda relação humana em sociedade é conflituosa, obviamente que o crime não é algo natural. Obviamente que o crime não é um ente social, não é uma invenção da sociedade. Se esses conflitos são naturais. Então, o ente só pode ser o quê? Uma invenção jurídica. Um ente jurídico, uma invenção do direito. Por isso que o direito continental europeu, na sua construção de Anselmo von Feuerbach, lá em 1812, no Código Penal da Baviera, inventa o brocardo nullo crimine, nulla pena sine lege. Nulo é o crime, nulla é a pena sem lei. Portanto, não há crime sem lei que anteriormente traga uma previsão sobre aquilo que o próprio direito penal vai chamar de conduta delituosa. Isso está esculpido no artigo 1º do Código Penal Brasileiro, isso está no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Portanto, o crime não é algo natural. O crime é uma invenção do direito, ele é um ente jurídico. Isso foi debatido na escola clássica e depois também em momentos da escola positivista do direito. Portanto, essa relação sociedade, direito e crime tem o direito aqui, para utilizar uma expressão, mais uma vez nas minhas aulas, do professor Nicolas Luhmann, o direito aqui está como acoplamento estrutural entre sociedade e crime.
Sem o direito, no direito continental europeu, não há crime, porque as relações conflituosas, elas são naturalísticas. As relações sociais, o conflito nas relações sociais é algo naturalístico, portanto. Ora, saindo disso, então vamos para aquela família que aparece na narrativa de Mário Puzo em 1969 com o seu romance The Godfather, Il Padrino. E a palavra é máfia. E essa palavra sofre um constante e ininterrupto processo semântico de transformação de sentido. É inacreditável. E aqui vamos falar sobre a etimologia da palavra máfia e a memória da palavra máfia. Porque ela não é uma palavra de origem latina. A palavra máfia é inequivocamente, para uns estudos léxicos, ela é de origem árabe e surge ali, no Mediterrâneo, na ilha de Sicília. A palavra originária seria Maha-Fati, M-A-H-A, espaço, F-A-T, Maha-Fati. Maha-Fati, em árabe, é imunidade. Imunidade. Essa palavra, semanticamente, ela é transformada para o dialeto siciliano. E ela passa a se chamar mafia, separadamente, M-A, espaço, F-I-A, mafia. E mafia, em siciliano, é proteção. Proteção. E, finalmente, ela vai aparecer no idioma italiano como máfia, M-A-F-I-A, juntos, máfia. No idioma italiano. Só que a palavra mafioso ou mafiusi, ela aparece em 1863 em uma peça teatral de Giuseppe Risotto, nominada de I mafiosi della Vaccaria di Palermo. I mafiosi della Vaccaria di Palermo. Quando Giuseppe Risotto coloca esta expressão na sua peça teatral, ele está fazendo uma narrativa. Vacari aqui é cárcere. Ele está fazendo uma narrativa de um cárcere de Palermo que estava recebendo pessoas elegantes, pessoas nobres, pessoas de famílias, que agora estariam cumprindo pena no cárcere de Palermo. Veja aqui a conexão entre Maha-Fati, mafia e máfia, portanto, entre imunidade, proteção e família, até chegar na peça teatral de Giuseppe Risotto, ao afirmar que i mafiosi estão na Vaccaria de Palermo, ou seja, os mafiosos estão cumprindo pena no cárcere de Palermo. Os mafiosos, aquelas pessoas elegantes, aquelas pessoas de posse, aquelas pessoas nobres. Ou seja, aqueles homens de negócios, aqueles homens da economia. E depois, esta expressão vai aparecer no novo vocabulário siciliano-italiano de Antonino Traina, em 1868. Então, são esses dois momentos iniciais que a palavra mafioso aparece no dialeto siciliano e na linguagem italiana, no idioma italiano. Mas esta é uma perspectiva léxica. Esta é uma perspectiva semântica da palavra, de sentido e organização da palavra. Há estudos semânticos e léxicos que dizem que a palavra mafioso, na verdade, tem um extrato teológico, que ela viria da palavra Mateu, do discípulo de Jesus, Mateus, e que ela teria evoluído de Mateu para Mafeu, em siciliano, na região ibérica, e de Mafeu para máfia, porque isso envolveria do indivíduo à família. Aqui está
a etimologia, a memória e o sentido da expressão máfia. O que nos leva para o terceiro e último tópico dessa mini videoaula, que é o paradoxo da criminalização ou paradoxo dos processos de criminalização dessa palavra denominada de máfia. Por quê? Porque máfia é proteção, máfia é imunidade, máfia é família. E, portanto, o direito penal, através da criminologia, porque aqui não nos esqueçamos, a criminologia é uma ciência das invenções. As ideias das escolas clássicas, positivista, terceira escola ou terça escola italiana, ou escola da defesa social, com exceção da escola crítica. Ou seja, aquelas construções das escolas criminológicas de que a criminologia é uma ciência empírica, ela não se sustenta. Essa ideia de que a criminologia estuda o sujeito ativo do delito, a ideia de que a criminologia estuda a categoria ou o conceito de ação, a ideia de que a criminologia estuda o bem jurídico protegido, a vítima, essa ideia de que a criminologia tem objetos de estudos científicos não se sustenta. A criminologia é uma ciência das invenções, das criações. Ela inventa quem é o sujeito ativo do delito e quem é a vítima. Ela inventa o bem jurídico a ser protegido. Como dizem Rafael de Jorge e Luciano Nuzio, em um texto chamado Criminologia, do que se trata, publicado em 2016 num livro na Universidade de Oxford, na Inglaterra, a criminologia é uma ciência da decisão, a criminologia é uma ciência das escolhas, a criminologia é uma ciência de poder, a criminologia é uma ciência da construção de congruências onde só há incongruências. E a maior das congruências incongruentes construída pela criminologia está aqui na palavra máfia e com a invenção da criminalidade organizada do tipo mafioso. Com os processos de criminalização de famílias como a Cosa Nostra, que é aquela lá de Corleone, e que tem lá no romance de Mario Puzo, The Godfather, o personagem central, il padrino, nominado de Vittor Corleone. Uma outra família da região, de um espaço geográfico da Itália chamado Reggio Calabria, que é denominada de 'Ndrangheta. 'Ndrangheta significa terra de homens fortes. E que aqui vai uma dica, inclusive, porque aí na Amazon Prime tem uma série recentemente postada, digamos assim, uma série sobre essa família 'Ndrangheta. Uma série que se chama 000, que é inspirada num livro do jornalista Roberto Saviano, que recebe o título de 00. Que é a história, rapidamente, a história quando a 'Ndrangheta contrata uma empresa nos Estados Unidos, uma empresa intermediária de negócios de produtos industrializados. E essa empresa tem que fazer chegar até Reggio Calabria uma carga de 5 toneladas de cocaína. E essa empresa vai contactar um cartel no México para comprar essas 5 toneladas de cocaína e traficá-las até Reggio Calabria, na Itália. E Roberto Saviano colocou o título do livro de 00, porque 00 é a marca de uma farinha de trigo na Itália de primeira qualidade, ou de prima qualità, como diz os italianos, como falam em italiano. E aqui eu tenho outro livro de Roberto Saviano, nominado de La Italia salvata della economia criminale. Como a Itália foi salva pela economia das organizações criminosas do tipo mafioso. O quanto as organizações criminosas do tipo mafioso compram de título da dívida pública italiana e conseguem manter o Estado italiano de pé. O livro é este. Muito bem. Aqui fica a dica. E depois da 'Ndrangheta você tem a Camorra.
A família italiana de Nápoles, que não é exatamente de Nápoles, ela nasce num pequeno vilarejo vizinho a Nápoles, mas ela se desenvolve em Nápoles e depois tem inclusive a fundação da Nova Camorra, ou os camoristas e Novi Camoristi. A Camorra, que é, portanto, a família mafiosa da Campania na Itália. E finalmente, aquela que é a minha preferida, a minha predileta, que é a Sacra Corona Unita, Sagrada Família Unida. Tem coisa mais cristã do que essa expressão? Sagrada Família Unida. Isso é o puro cristianismo, que é da região da Puglia, no sul da Itália, na região do Salento. São essas as 4 famílias que hoje, ou que há algum tempo, pela construção do direito e a construção da criminologia e do direito penal, porque o direito penal é apenas um instrumento vazio de normativização das criações criminológicas, das invenções criminológicas, o direito penal apenas normativiza as criações da criminologia, da ciência da criminologia. Essas 4 famílias são, hoje, organizações criminosas do tipo mafioso. Construídas pelo processo de criminalização do artigo 41 bis do Código Penal italiano, do artigo 341 do ordenamento penitenciário italiano, da Convenção de Palermo, no artigo 2º do Tratado de Palermo da Convenção ONU sobre organizações criminosas do tipo mafioso. Enfim, para concluirmos, o romance de Mário Puzo, The Godfather, com o personagem Vito Corleone como chefe de uma família siciliana nos Estados Unidos da América, traduz tudo isso que aqui acabamos de falar. E essa gravação dessa mini videoaula se deu nos estúdios da Codecom, da Central de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba, com direção de Hipólito Lucena, com imagens de Mahatma Gandhi e edição de Isis Coelho. E os nossos agradecimentos ao professor Lélio Braga Calhau, que nos pediu esta aula. Um abraço a todas e todos.